Olá, pessoa luxuosa, seja muito bem-vinda. Hoje a aula gratuita dessa segunda-feira é sobre bioestimulador. São vários os tipos de bioestimuladores, de colágeno, e eu vou explicar cada um deles para você. Vou explicar tudinho. Ok. Pra eu me ver, senão eu não me vejo, né? Vamos lá, vamos entrando. Vamos entrando. Do jeito que tá aqui o tablet, eu não consigo ver os comentários, eu vejo de lado. Posso botar em pé? Ah, tá bom. Aí você vê. Vê agora. Não sei. Minha parte é a parte técnica e tal, assim, vamos dizer assim, as tecnologias eu ainda tô engatinhando, tá, gente? Cada dia eu aprendo uma coisinha nova. Vamos lá. Kelly, seja bem-vinda. Nath entrou, seja bem-vinda, Nath. Gente, eu vou explicar tudo para você. Seja você um profissional de harmonização ou seja você um cliente, uma cliente. Então, eu vou explicar tudo para você entender, desmistificar tudo sobre os bioestimuladores de colágeno, tá? Vamos entrando. Quem mais? Chama aí os amigos. Pega esse aviãozinho e manda para as amigas aí, para os amigos, para as pessoas virem para nossa live, tá bom? Que essa aula é muito boa. Doce Vilma entrou, seja muito bem-vinda, Doce Vilma. Seja muito bem-vinda. Essa aula aqui, gratuita, eu estou ensinando, facilitando o aprendizado, tudo sobre bioestimuladores, tá bom? Essa é a aula de hoje. Manda esse aviãozinho para mais pessoas entrarem na aula. Isso aí é uma aula que normalmente se cobra mais de R$2.000 por essa aula. Eu tô dando essa aula completamente de graça aqui, tá bom? Vamos lá. Então, inclusive, eu vou até falar uma coisinha que muita gente não gosta de ouvir, mas que é verdade. Não adianta tomar colágeno, tá? O colágeno, ele tem que ser bioestimulado. Você tem que forçar teu organismo, né? No caso, as células que produzem colágeno, que são os fibroblastos, tem que forçar os fibroblastos a produzirem colágeno e elastina, tá bom? Então, se você é uma dessas pessoas que toma esses colágenos em pó caríssimos, eu vou dizer que você está tomando um colágeno para sair tudo no xixi. Então, quanto mais caro for seu colágeno, mais caro é seu xixi, porque é uma proteína que não é hidrossolúvel. Então, assim, se o colágeno for hidrolisado, deixa de ser colágeno, tá? Então, assim, essa é uma dica que eu dou sempre. Já que eu vou falar de bioestimuladores de colágeno, né? Eu gosto de explicar tudo, como é que a gente produz colágeno no nosso organismo, tá bom? Mais pessoas entraram, seja muito bem-vinda. Diana. Anderson, também seja muito bem-vindo. Eu tô falando aqui, é uma aula sobre os bioestimuladores de colágeno, tá bom? Uma aula gratuita. Quem quiser, aperta o aviãozinho aí, manda para um amigo, para uma amiga, para a live ficar cheia, porque o nosso objetivo aqui é esclarecer ao maior número de pessoas, tá? Essa é uma aula gratuita. Então, eu tô falando aqui sobre os bioestimuladores de colágeno, ok? Vou explicar um pouquinho antes de falar dos bioestimuladores que tem no mercado, propriamente dito. Vamos lá. Colágeno, o que é? Colágeno é uma proteína, tá? Que o nosso organismo produz.
E quem é que produz? São os fibroblastos, né? Essa célula fibroblasto, ela produz o colágeno e a elastina. Acontece que após mais ou menos os 30 anos, essas células, que tem o nome de fibroblastos, que produzem colágeno e elastina, elas ficam um pouquinho assim, vamos dizer, preguiçosas, não é o termo correto, mas é. Elas deixam de produzir colágeno e elastina com a mesma intensidade que produz na nossa primeira infância, na nossa adolescência. E aí o que vai acontecendo? A gente vai perdendo colágeno e elastina. Então a gente vai perdendo esse volume no rosto, parece que o rosto vai derretendo, né? Com 40, com 50 anos, o rosto está já bem escorrido, bem derretido, vai perdendo um pouco de volume, né? O colágeno na região lateral, né? Na parte de sustentação, para dar sustentação à nossa face, né? Acontece isso também na papada, no pescoço, no tchauzinho, né? No braço, no tríceps. Glúteos também, a gente vai perdendo esse volume bonito que tem. Medial de coxa também muito comum. Então, surgiu no mercado alguns produtos para fazerem o quê? A bioestimulação, a estimulação que seja biocompatível com o nosso organismo. São produtos injetáveis que nós colocamos para estimular o fibroblasto a produzir um colágeno novo, neocolagênese, né? Um colágeno novo, uma elastina nova, ok? É isso que a gente pretende com esses produtos. Doutora Cristiane Marques entrou, seja muito bem-vinda. Maria Bonita entrou, seja muito bem-vinda. Adendo Soluções também entrou, seja muito bem-vindos. Então, existem no mercado alguns produtos com essa função de estimular colágeno novo, neocolagênese. E tem umas particularidades entre eles que eu vou explicar aqui, né? Eu trouxe aqui as marcas comercialmente assim, mais famosas. Muito obrigada, muito obrigada. As marcas mais famosas, mas eu não vou falar só dessas duas, não. Vou falar de outras marcas também, tá? E é muito comum, as pessoas já procuram bastante, né? Tanto o Radiesse quanto o Sculptra, eles são bem diferentes, tá? Eu vou explicar, bem diferentes mesmo. Todos os dois produzem, estimulam a produção de colágeno, não produzem, estimulam a produção de colágeno, só que eles têm características bastante diferentes, tá bom? E eu vou explicar isso aqui para você. Val Bonvin, seja muito bem-vinda. Tati Gomes, seja muito bem-vinda. Buni Lover, seja muito bem-vinda. Gente, aperta aí o aviãozinho para mais pessoas entrarem, porque essa aula é muito, muito legal, muito importante e assim, gratuita. Eu vou explicar, quem já assistiu alguma live minha de aula assim, gratuita, eu explico bem detalhadamente, assim, para mesmo uma pessoa que seja leiga, ela consiga entender e também não fique maçante para quem já é profissional. Eu vi aqui que tem uma doutora aqui também, como eu, tá? Para quem não me conhece, sou doutora Aline Freire, biomédica e fisioterapeuta. Trabalho com estética há 32 anos, tá bom? E em junho agora vou dar um curso que vai ser híbrido, presencial, com a prática toda presencial, hands-on, e com todo o suporte online. Já está lá na plataforma da Hotmart, né, que é uma das melhores, para todo o apoio para você, tá bom? Vamos lá? Deixa de enrolação, vamos começar. Vou começar a falar sobre esse aqui, o Radiesse, tá bom? O Radiesse, ele é norte-americano e ele tem aqui, ele é comercializado aqui pela Merz.
O Radiesse, ele é um bioestimulador. Eu gosto muito, eu uso bastante. E ele tem a função de quê? Claro, a função principal é de estimular a produção de colágeno no nosso organismo. E ele pode ser utilizado tanto em face quanto em outras regiões do corpo. E as formas de utilizá-lo também são diversas. Por exemplo, eu posso usar ele puro e ele vem em uma seringa, tá? Ele vem dentro de uma seringa com agulha. Eu posso utilizar ele puro, do jeito que vem, enroscar a agulha dele e fazer uma bioestimulação próximo ao tecido ósseo. Por quê? Porque o Radiesse, ele é hidroxiapatita de cálcio. É isso que eu vou explicar. Cada tipo que o material é diferente. Então, o Radiesse, ele é hidroxiapatita de cálcio. O que é isso? Isso é um dos compostos do nosso osso. Então, no nosso osso tem, na dentina, na dentição, no dente, tem também hidroxiapatita de cálcio. Então, significa o quê? Que ele é biocompatível. O que quer dizer um produto que seja biocompatível? É que quando injetado dentro do nosso organismo, no caso aqui, dentro da derme, subderme, o nosso organismo não vai entendê-lo como um corpo estranho. E aí não vai criar reação de rejeição, entende? Por quê? Porque ele já conhece a hidroxiapatita de cálcio. Ele já conhece porque nós temos no nosso osso, no nosso dente. É por isso, um produto que é biocompatível é porque ele é reconhecido pelo nosso organismo, ok? E aí eu posso utilizar ele para dar sustentação, por exemplo, na região malar, com uma agulha bem próxima ao osso. Eu posso utilizar ele com uma cânula, aí já não vou colocar mais justa ósseo, vou colocar numa camada intermediária da pele, com uma cânula em forma de leque. E posso também diluir. Posso diluir, no caso, o diluente que nós utilizamos é o soro fisiológico, solução salina 0,9%. Eu posso diluir e botar em uma região maior. Qual que vai ser a diferença? A diferença é que ele é um bioestimulador de colágeno, mas que também volumiza, ok? Então, ele dá uma leve volumização. Não vai volumizar tanto como, de repente, um ácido hialurônico de volume, né, na face, mas ele consegue, sim, dar uma ligeira volumização. Então, aonde que eu vou utilizar? Se eu pensar em face, eu vou utilizar ele, como ele dá uma ligeira volumização, eu vou dar preferência de utilizar em quem tem o rosto mais afilado, mais fino. Por quê? Porque se eu botar na região superior, ele vai dar um ligeiro volume, ou mesmo se eu fizer em leque nessa região para bioestimular, ele vai dar um ligeiro volume, mas vai ficar harmonioso. Agora, aquela cliente, aquele cliente que já tem o rosto bastante arredondado, aí eu não vou dar preferência ao Radiesse. Por quê? Porque ele dá um ligeiro volume. E os padrões de beleza são o quê? Uma triangulação vertical da face, ok? Estão compreendendo até aí? Boa tarde, Maurício entrou, seja muito bem-vindo. Lucas, seja muito bem-vindo. Rafael, seja muito bem-vinda. Val Bonfim, seja muito bem-vinda. Então, ficou claro isso? Ele é um bioestimulador de colágeno à base de hidroxiapatita de cálcio, que a gente tem no nosso osso, na nossa dentina.
E ele, além de bioestimular, de estimular a produção de neocolágeno, de colágeno novo, ele dá um pequeno volume, ok? Então, nas regiões que eu quero volume, por exemplo, eu utilizo ele muito no bumbum gold. Por quê? Porque eu quero dar sustentação, mas quero volume. Então, eu coloco ele no bumbum gold, sabe? Então, assim, depende do objetivo que eu quero. Se eu quero aumentar volume, eu vou dar preferência a um bioestimulador que cause um aumento de volume. No caso aqui, é o Radiesse. O Radiesse, de hidroxiapatita de cálcio, vamos dizer que ele ainda seja líder no mercado, tá? Existe um outro da Renova, que é o Renova Diamond, tá? Ele tá no mercado há menos tempo e ele é, vamos dizer assim, um concorrente do Radiesse, tá? Eu gosto, eu prefiro, mas é isso aí, sou eu não sou garota propaganda nem nada disso, mas eu gosto muito do Radiesse, apesar de não ter nada contra o Renova Diamond, ok? Então, o Renova Diamond, ele também vai volumizar um pouco, tá? Então, quando a gente pensa em hidroxiapatita de cálcio, esses dois, eles estimulam a produção de colágeno e dão um pequeno aumento de volume na região, tá bom? Vamos falar agora, então ficou claro, né? Radiesse é um bioestimulador de colágeno, porque o colágeno no nosso organismo ele tem que ser estimulado, nós precisamos estimular a célula fibroblasto a produzir a proteína colágeno, ok? Não adianta tomar colágeno em pó, ficou claro isso? Bem, para não confundir a cabeça de vocês. Agora vamos falar do Sculptra, tá? Esse aqui é o Sculptra. O Sculptra já não é hidroxiapatita de cálcio, também é um bioestimulador, estimula que os fibroblastos produzam proteína colágeno, só que não com hidroxiapatita de cálcio, com ácido poliL-lático, ok? Então, vamos lá. Diferença. Primeiro, vamos falar da diferença na prática. O Radiesse, ele já vem na seringa, ok? O Sculptra, ele vem dentro de um frasco, muito parecido com o frasco de toxina, botox, que a gente utiliza, e ele já tem que ser diluído. Esse daqui eu posso utilizar puro, esse daqui eu preciso diluir, ok? O Sculptra, ele é o ácido polilático, ele é muito bom. Ele é feito do mesmo material dos fios que eu utilizo com os fones, que agora o nome é o... Daqui a pouco eu vou lembrar, gente, eu tô tão focada em falar de bioestimulador, que daqui a pouco eu vou falar. Então, é o mesmo material. Como? Já fala aqui, são os silhuetes. É porque a gente foca muito em falar do bioestimulador. Então, ele é composto do mesmo material dos fios silhuetes, tá? Ácido poliL-lático. E o que acontece com ele? Acontece também, os dois vêm polímero, bem pequenos, todos dois envolvidos em carboximetilcelulose, tudo isso. Acontece que o Sculptra, ele tem que ser preparado com uma certa antecedência, antes do cliente chegar. Por isso que eu tenho mais preferência, no caso, pela hidroxiapatita. Sempre foi veiculado que ele precisava ser diluído com antecedência para evitar grumos. Então, assim, toda vez que a gente pensar em bioestimulador, a gente tem que diluir bastante, passa de uma seringa para outra, de uma seringa para outra, a gente tem que homogeneizar bastante para evitar grumos. E o Sculptra sempre foi preconizado que a gente
utilizasse ele fazendo a diluição 12, 48 até 72 horas antes. Acontece que de um tempo para cá não mudou nada na composição dele, mas entrou um concorrente, um outro produto com ácido polialilático. E aí, aqui no Brasil, pelo menos, os representantes têm dito para nós que não precisa, que pode diluir bem próximo da hora do cliente chegar ou na hora que o cliente chegar. Antes, com essa informação de que você teria que diluir 12, 48 horas antes, ficava meio inviável para nós. Por quê? É um produto que tem um investimento, né, um pouquinho maior do que os outros. E aí, se você dilui e o cliente não vem, como é que faz? Né? Então aí surgiu no mercado um outro concorrente desse que não precisa diluir. E agora os representantes dizem que esse não precisa diluir. Mas ele é muito bom. Então eu procuro diluir com antecedência sim, mas utilizo ainda com o cliente certo, sabe? Sabe aquele cliente que você sabe que vai vir? Claro, não, pode, sei lá, acontecer alguma coisa, mas um cliente incerto eu prefiro utilizar o Radiesse. O cliente mais comprometido, mais compromissado, aí se eu não quero volumizar, eu uso o Sculptra. Por quê? Porque o Sculptra ele não volumiza. Ele estimula a produção de colágeno, mas ele não volumiza. Tá, e se ele não volumiza, então por que ele é tão utilizado? Porque a duração dele é maior do que o Radiesse. O Sculptra, ele tem uma duração em média de 18 meses depois de depositado no organismo. Em contrapartida, o Radiesse 10 meses, tá? Então, o Sculptra, ele tem uma durabilidade superior. Doutora, tem uma pergunta. Sim. Estão perguntando qual deles a senhora mais usa. Então, o que eu mais uso ainda é o Radiesse, mas não é porque ele seja superior ao Sculptra, não. Eu utilizo, como eu estava explicando agora, o Radiesse. O cliente chegou, como ele já está dentro de uma seringa, quando o cliente chega, eu preparo. O Sculptra eu preparo antes. E aí, se eu preparar antes e o cliente não vier, eu vou ficar com o produto aqui inutilizado, porque também depois não pode guardar muito tempo. E também uma outra coisa. A maioria dos meus clientes, das minhas clientes, são com mais de 40 anos. A maioria das minhas clientes são mais de 40 anos, onde já houve uma perda de volume na face, você compreende? As pessoas mais jovens, elas têm volume, tá? A gente pode bioestimular, mas não há necessidade de repor volume. Depois de 40, 50 anos, essa perda de volume é bastante acentuada. Então, o Radiesse ele vai bioestimular e produzir um certo volume. E o Sculptra não volumiza. Porém, se eu for utilizar uma outra coisa, se eu for, por exemplo, fazer MD Codes e botar o ácido hialurônico para volumizar, por exemplo, nessa região de sustentação malar, aí eu posso usar o Sculptra, porque eu já, entendeu o que eu tô falando? Então, assim, não é que um seja superior ao outro. Eu gosto do Radiesse e gosto do Sculptra. E como eu aqui faço muito corporal, por exemplo, o Bumbum Gold que eu criei, e eu quero volume, o Radiesse serve para volumizar glúteo. Eu posso botar o Sculptra no glúteo? Posso. Quando eu não quero volumizar, quando eu quero elevar da sustentação.
E quando há celulites. O Sculptra, quando há celulites, ele é muito bom. Um pouquinho superior para a celulite do que o Radiesse. O Radiesse, se tiver muito celulite, de repente tem que fazer subincisão, alguma outra coisa. Mas eu utilizo os dois e gosto muito. E a preferência, assim, já foi testado, são os melhores que a gente tem ainda no mercado. Mais uma pergunta, doutora Maria Alves. Tem idade para usar os preenchedores? Então, a gente utiliza no caso aqui, os bioestimuladores, a gente preconiza a partir de 30 anos. Porque, como eu falei, até 30 anos, os fibroblastos, que são as células que produzem as proteínas colágeno e elastina, elas estão ainda atuantes, entende? Agora, a partir de 30 anos, a gente já começa a perder, salvo quem? Algumas pessoas, que têm algumas patologias, que perde massa óssea antes de 30 anos, como, por exemplo, os portadores de HIV. Então, os portadores de HIV, no caso, eles têm essa perda de colágeno e de massa óssea mais precoce, compreende? Então, mas se a gente pensar na população em geral, a partir de 30 anos, ok? Então tá, vamos lá. Então, esse aqui, o Radiesse, é o hidroxiapatita de cálcio e o Sculptra é o ácido polialilático, tá? O PLLA. Esse daqui, ele volumiza um pouco, ele não é um volumizador, mas ele volumiza, tá? E ele tem uma duração dentro do organismo, em média, de 10 meses. E o PLLA, o Sculptra, ele tem uma duração no organismo maior, média de 18 meses. Pode chegar a 24, mas a média de 18 meses. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro é o seguinte: não é porque um produto dura 10, 12 meses, o outro dura até 24 meses, 18 meses, que você só volta no instituto depois de 24 meses. Compreende? Não é isso. Então, se você já tem uma perda, se você precisa aumentar a produção de colágeno, fazer um novo colágeno, você tem que, pelo menos uma vez ao ano, vir no instituto ou na clínica, no consultório, que você tenha já conhecimento, que você tenha segurança, e refazer. Por quê? Porque você vai ser até mais econômico, né? Você espera acabar toda a sua reserva e depois colocar tudo de novo, é melhor você manter, porque você até vai gastar menos seringas, né? Vai gastar um preço até menor, porque você não esperou, mantém, tá bom? E não fica aquele altos e baixos, né? Então, assim, mesmo que dure esse tempo, você precisa continuar vindo para fazer a manutenção. Inclusive, às vezes, fazer a manutenção da pele, da superfície da pele, como isso tudo. Doutora, tem mais uma pergunta, desculpa. Posso usar os preenchedores em qualquer parte do corpo? Então, aqui a gente não está falando de preenchedor. Quando a gente... É uma ligeira diferença. Quando a gente está falando de preenchedor, a gente está falando dos ácidos hialurônicos, tá? Esses são classicamente os preenchedores. Esses aqui não são os preenchedores. Esses daqui são os bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores de colágeno nós podemos utilizar em face, papada, pescoço, medial de braço, medial de coxa, glúteos, abdômen, tá? Em volta da cicatriz umbilical é muito utilizado. Então, por quê? Porque são regiões que perdem e deixam evidenciado a perda de colágeno. Esses produtos e outros que eu vou falar, o objetivo não é um preenchimento,
é a estimulação da produção de colágeno, ok? Pode utilizar um preenchedor na mesma sessão junto com o bioestimulador? Pode. Eu posso utilizar um bioestimulador com a função de sustentar e isso dá uma aparência de volumização como se fosse um preenchedor? Também posso. Entende? Ficou claro isso? A gente aqui não está falando de preenchedores, a gente está falando de produtos que estimulam a produção de colágeno. Isso tem que ficar bem claro. Eles não são preenchedores. Quando a gente fala em preenchedores, a gente está falando basicamente de volumização. E para isso, o ideal são os ácidos hialurônicos. Então, a gente tem também ácido hialurônico para dar sustentação, que a gente coloca justa ósseo, também tem. Mas uma coisa são os volumizadores, preenchedores, né? Quando a gente fala preenchedores, a gente pensa em volume, em perda volumétrica. A gente está falando do ácido hialurônico, porque nós não utilizamos PMMA, tá? E quando a gente está falando de bioestimulação de colágeno, tanto podem ser os líquidos, os injetáveis, quanto os fios. Os fios de PDO também são um bioestimulador, sólidos. Os fios silhuete são duas coisas, tracionam, dão sustentação e também estimulam a produção de colágeno, porque são feitos do mesmo material do Sculptra, ácido polielelático. Doutora, tem mais uma pergunta, Rosa Cristina. Posso utilizar os bioestimuladores na face para ajudar a correção de marcas de acne? Não é o mais indicado. Por quê? Porque os bioestimuladores, eles não são aplicados tão superficialmente como nós podemos utilizar os preenchedores. Então, por exemplo, quando a gente pensa em preenchedor, um ácido hialurônico, por exemplo, bem diluído, que são os Skin Buster ou os Lights, eu posso botar bem na superfície da pele. E isso vai sim contribuir para diminuir as marcas de acne, que foi, parece, a pergunta. Compreende? Já um bioestimulador, um hidroxiapatita, um ácido polielático, não é recomendável que eu coloque na superfície da pele. Compreende? Então, não é o mais indicado para a correção de marcas de acne. Entendeu? Por quê? Porque eu vou ter que botar mais profundo. Para corrigir a acne, eu teria que colocar mais superficial. E esses produtos não são indicados para a superfície. Ok? Esclareceu? Tem mais alguma dúvida? Não, doutora. Mônica entrou, seja muito bem-vinda. Del Carvalho. Respondi. Então, gente, pode interromper, tá? Eu respondo, eu não quero que fique dúvidas, tá bom? Pode perguntar sempre e eu vou respondendo, tá? Porque às vezes passa, né, a pessoa depois não lembra mais. Ok? Então tá. Então eu falei dos principais. São os principais até agora, até o momento, que ainda são mais comercializados, que as pessoas conhecem mais. Então, o Radiesse. Eu vou falar agora da policaprolactona, que é o Elancê. O Elancê, ele também é um bioestimulador, tá? Lembra que eu falei que tem vários? Gente, e outra coisa, tem também alguns laboratórios de manipulação que estão fazendo também hidroxiapatita de cálcio, laboratórios bons, respeitados, que estão fazendo, tá? De manipulação.
Mas eu não vou falar desses, tá? Eu vou falar desses já comercializados, que já vêm pronto, industrializados mesmo, tá? Então, mas já tem, fazendo PLL lá. Tem mais uma pergunta, desculpa, Sim. doutora Rosa Cristina Novaes. No caso de uma subcisão, eu posso utilizar esses bioestimuladores logo após o procedimento para ajudar na correção da celulite? Sim, pode sim, sim. Aí é um exemplo que eu tô te dando. Quando a gente coloca logo após uma subincisão para celulite, você vai observar, a gente vai utilizar com cânula, diluído, e não é tão superficial como seria uma marca de acne, compreende? Então aí eu posso colocar, devo colocar. Os bioestimuladores, eles não podem ser colocados na superfície da pele, mas em camadas mais profundas, sim. E aí, como na celulite, a gente vai colocar com cânula e a gente vai colocar abaixo, né, na camada mais profunda da derme, tá? Camada mais profunda, antes da gordura, entre a gordura e as camadas da derme, tá bom? Deve ser colocado, inclusive, tem cânulas que a gente já corta a celulite e já injeta na mesma cânula o bioestimulador, tá bom? Ela entendeu sim, ela agradeceu. Tá bom, muito obrigada. Então vamos falar então. Agora eu vou falar da policaprolactona, que é o Elancê. Então, o Elancê, ele já vem com uma outra proposta. Ele também bioestimula a produção de novo colágeno. E volto a falar, eles não servem como para estimular na derme não, tá? É um pouco mais profundo, para a produção de colágeno mesmo. Todos eles, tá bom? Também vem envolvido em carboximetilcelulose. E qual que é a diferença do Elancê? Como eu falei, o Radiesse ele tem um tempo de duração do organismo, em média 10 a 12 meses, o Sculptra de 18 a 24, mas o Elancê ele já vem preparado para a duração de 1, 2, 3 e 4 anos. Então você escolhe quanto tempo você quer que dure. Então, essa é uma diferença do Elancê. O Elancê tem para durabilidade dentro do organismo de 1 ano, outra embalagem para 2 anos, outra embalagem para 3 anos, outra embalagem para 4 anos, comercializada aqui no Brasil. Eu gosto de utilizar para 2 anos. Por que não utiliza para 4 anos? É para o cliente voltar sempre? Não. Não é só por isso. É porque quanto maior o tempo de duração, a concentração para durar mais tempo, maior o risco de surgimento de grânulos, de granulomazinhos, tá? Então, assim, é por isso que eu não utilizo para 4 anos e a imensa maioria dos profissionais também não utiliza para 4 anos, tá bom? Então, a gente utiliza para 2 anos. A vantagem é que você tem essa duração, você pode prever a duração de tempo do Elancê. Também é um bioestimulador e ele também volumiza, tá? O ácido polilático, que é esse daqui, ele não volumiza. A policaprolactona e o hidroxiapatita de cálcio, eles volumizam. Então, você pode utilizar quando você quer uma volumização, uma ligeira volumização. E você pode utilizar o principal, é para dar sustentação. Lembra que eu falei?
eles são para sustentação. Então, existem algumas outras marcas também, mas eu quis trazer as marcas que sejam mais, assim, mais populares, mais, vamos dizer assim, de conhecimento mais do público, e que vocês vão ver, quem é profissional, uma procura maior dentro do seu consultório. E existem, sim, claro, outras marcas ainda no mercado, mas ainda não tem um apelo comercial tão grande, as pessoas não conhecem. E eu sempre digo que é mais fácil a gente oferecer para o cliente um produto que ele já ouviu falar no Google, na internet, ele se sente mais seguro, ele se sente mais, vamos dizer assim, a palavra é segurança mesmo, ele se sente mais seguro em utilizar um produto que ele já ouviu falar, que, sabe? Então, assim, né, dentro da saúde, a gente tem sim que fazer a inovação, mas sem uma certa cautela, né? Também para utilizar produtos que já foram testados em larga escala, em tudo isso, ok? Então, vamos, por exemplo, essa semana eu fiz um Sculptra. Eu fiz na região de papada e pescoço. Alguém me perguntou, o que você utiliza mais? Eu utilizo os dois. No caso, os três. Mas, se eu pensar em radiesse Sculptra, eu precisei fazer um pescoço. E a papada não tinha volume, mas tinha muita pele, muita flacidez. Há uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Todos eles, com exceção do LC, a gente utiliza de 2 a 3 aplicações no primeiro ano, e depois a gente vai fazendo uma aplicação anual, ok? Então, é um tratamento que a gente... eu fiz e não deu resultado. Por isso que a gente tem que explicar bastante para o cliente que o protocolo são de 2 a 3 aplicações, com intervalo de 40 e 60 dias. Então, a gente faz a primeira aplicação, daqui a 40 dias a gente faz a segunda, e depois, 60 dias, a gente faz a terceira aplicação, tá? De bioestimuladores. Se o cliente precisa de um resultado mais rápido, assim, mais eficaz, é muito comum, às vezes, vai fazer uma viagem, ou vai para o casamento da filha, do filho, aí a gente associa com outros tratamentos, tá? Eu gosto sempre de explicar o seguinte, que não existe o tratamento, o produto. A gente escolhe bons produtos, mas a gente precisa harmonizar. Então, no mesmo cliente, talvez a gente utilize, se a pele é muito madura, já vai utilizar os bioestimuladores, os preenchedores, os fios, laser, de repente DMAI, tá bom? Depende, cada pele é cada pele, cada rosto é cada rosto, cada corpo depende. Não existe uma receita de bolo, tá, gente? Não existe receita de bolo, não. Cada um de uma maneira que a gente utiliza, tá bom? Depende da necessidade do cliente, ok? Doutora, eu tenho uma pergunta. Sim. Esses grumos somem ou eu tenho que voltar na clínica para fazer algum outro procedimento? Sim, esses grumos, eles precisam sim voltar na clínica. Não é uma coisa comum de acontecer, não, tá? Não é uma coisa comum, mas pode ocorrer sim. Então, a gente sempre prima o quê? Pela segurança, né, do cliente e tal. Então, mas volto a dizer, esses grumos, mesmo na incidência rara, é mais no LC para 4 anos, tá? Não o LC de 1, de 2, não tem isso não, tá? Só o lá, o maior, para 4 anos de duração, tá bom? Esclareci? Tem que voltar. Aí a gente tem que fazer um ultrassom para ver se há mesmo grumos, tá?
ultrassom de parte mole para ver se há grumos mesmo e agir para remover, tá bom? Foi, doutora. Então, Stephanie entrou, seja muito bem-vinda. Marina das Graças entrou, seja muito bem-vinda. O Foguinho Júnior também entrou, seja muito bem-vindo. Então, a gente está falando de bioestimuladores. Então, estava falando do que eu... Então, essa semana eu fiz com full face e eu utilizei o Sculptra no pescoço e papada. Por quê? Porque se eu usasse o Radiesse, ele não dá uma ligeira volumização. E para ele dar essa ligeira volumização, ele dá um edema um pouquinho mais acentuado do que esse. Todos dão edema, tá? Eu não gostei desse produto porque meu rosto ficou inchado. Não, todos os produtos vão dar um ligeiro edema, já, tá? A gente tem um processo para estimular colágeno, elastina ou até mesmo para preencher, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu utilizei o Sculptra na papada e no pescoço. Por quê? Porque vai dar deu um edema bem discreto, não incomodou, e trabalhou a papada. Aí, já na face e na lateral do pescoço, eu também utilizei os fios para sustentação. E dentro da estruturação facial, eu usei os preenchedores, compreende? Não existe o produto que vai solucionar tudo, não. A gente tem que combinar os produtos, né, com o objetivo que você quer. Você quer dar firmeza, arcabouço? A gente faz tal coisa. O que você quer? Você quer só bioestimular colágeno? A gente faz só bioestimulador. Mas normalmente a gente precisa fazer mais de um procedimento para que tenha um resultado harmonioso. Por isso que é a harmonização de face e de corpo, ok? Tá bom? Okay? Então vamos lá. Então, se eu prefiro dar uma bioestimulada e com uma certa volumização, eu vou utilizar hidroxiapatita de cálcio ou policaprolactona. Se eu quero bioestimular, mas sem volumizar, que aí eu vou utilizar o Sculptra. Uma pele mais... Doutora, desculpa interromper. Cá estrelinha A perguntou: depois do procedimento na face, minha face vai ficar com manchas roxas? Se sim, quanto tempo demora para sumir? Então, a tendência é que não fique com manchas roxas. Por quê? Porque a gente utiliza uma cânula, abre um pertuito com uma cânula bem fina para a face. Então, vou dar um exemplo. Quem foi que perguntou? Cá estrelinha A. Tá. Então, olha só, vamos supor, aqui, se eu vou usar para bioestimular terço médio e inferior da face, eu vou entrar com cânula, pertuito aqui na lateral, um furinho só em cada lado, e eu vou fazer a distribuição no leque. Se por acaso ficar algum pontinho de equimose, de um roxinho, vai ser aqui e aqui, eu não vou ficar com a face toda roxa. Se eu for utilizar para dar arcabouço, então, se eu for botar com agulha nessa região, onde entra a agulha, pode ser que fique um pouquinho de roxo, mas é bem pouco, não vai ficar o rosto roxo, arroxeado. Não, não é isso, não vai ficar. E o tempo médio, de acordo com a capacidade de regeneração da pele dessa cliente. Por exemplo, meu doutor aluno, eu tenho uma tendência a ficar roxa mais tempo. Então, eu sempre utilizo Trombofob, eu sempre utilizo algum gel, ou até arnica, para tirar o roxo. Mas não é o rosto todo, não.
É um pontinho onde enfiou a cana, onde entrou a agulha, tá? É um pontinho ali. Tá bom? Falou que entendeu e obrigada. Tá bom? Então, volto a falar. A gente tem duas maneiras de utilizar. A gente tem maneira de utilizar hiperdiluído, com cânula e vai espalhando, ou pontual, tá bom? Então, a gente utiliza. Claro, se você vai utilizar o Elancê e você quer utilizar um de 2, de 3 anos, você precisa ter a capacidade técnica de utilizar de 1 ano ainda. Começa utilizando de 1 ano até você ter capacidade técnica mesmo para utilizar demais. Sempre na harmonização a gente vai fazer isso, tá? A gente vai começar do que para nós é mais fácil como profissional, que eu tenho uma habilidade maior, e aí vou galgando, a partir do momento que eu tenho, que essa habilidade para mim já está muito simplificada, eu vou galgando procedimentos mais complexos, tá bom? Isso também é muito importante de ser dito para os profissionais, tá bom? E também para o cliente. O cliente que nunca fez nenhum procedimento, o ideal é a gente também começar com ele com um procedimento que não cause muitos traumas, né? Trauma físico, e que não cause muito desconforto de primeira vez. E aí, à medida que ele vai ganhando confiança, ele vai comprando e adquirindo mais produtos com você. Isso também aconteceu comigo essa semana com uma outra cliente, que ela nunca tinha feito nenhum procedimento estético e dentro do plano dela, nós traçamos que ela precisava fazer uma arquitetura labial, aumentar o volume de boca. Não era com esse, era com um produto, aí sim, um preenchedor. Mas como eu sei que a boca é a região mais sensível dos lábios para fazer procedimento, então eu não fiz no mesmo dia a boca. Eu fiz outros procedimentos e deixei a boca para o dia seguinte, no dia posterior. Por quê? Porque ela fazia a boca, né? Como nunca fez nada, e eu começo logo a fazer uma arquitetura labial, vai causar trauma na cliente, e ela não vai querer fazer os outros procedimentos, entende? Então, assim, é bom a gente também pensar nisso como profissional, entende? Quanto tempo já tem, Gi? Tem 53, ainda falta 7 minutinhos, dá pra Sara fechar o... Então. Tem só mais uma pergunta aqui. Eu posso colocar bioestimulador numa pele envelhecida ou tem alguns procedimentos? Não. O bioestimulador justamente é para a pele envelhecida. Pode e deve utilizar para a pele envelhecida, quando já há perda de colágeno, a perda de elastina, é para isso que ele serve, para produzir um colágeno novo. Talvez a sua dúvida seja, eu vou tentar explicar. Uma pele que esteja fotoenvelhecida, que esteja muito fina ou muito espessa, que tenha marca de acne, que tenha até algumas cicatrizes hipotróficas, nós vamos colocar o bioestimulador para estimular a produção de colágeno e elastina, porém, não vai parar aí. Nós vamos precisar colocar outras coisas. Então, de repente, a gente vai precisar de colocar skin buster. Se a pele na superfície está muito desvitalizada, a gente vai precisar colocar, de repente, skin buster. Ou fazer um laser antes de colocar um bioestimulador. Aqui nós trabalhamos muito com laser. Então, às vezes, na primeira consulta eu não faço nada, faço só laser. Faço o laser e depois ela vem fazer o restante do tratamento. Por conta da pele estar muito manchada, está com muita marca de acne. Então, é um conjunto de coisas, como eu falei. Não existe
o tratamento coringa, que eu vou botar esse produto dessa maneira e tudo vai se resolver. Não. Para cada questionamento, para cada queixa do cliente, a gente vai ajustar o melhor produto e a melhor técnica para aquela queixa. Compreende o que eu estou falando? Então, assim, de repente eu tenho que fazer um full face. Um full face eu vou usar várias coisas. Eu vou usar toxina, eu vou usar os preenchedores, eu vou usar skin buster, eu vou usar, às vezes, fios, vou usar bioestimuladores, compreende? No mesmo cliente, para ter uma harmonia melhor. Eu até prefiro fazer assim, que sai até mais em conta para o cliente, do que botar 15, 20 ml só de preenchedor. Por que não trata então a pele com skin buster e tal? Só que fica muito dispendioso, né, para o cliente. Não é a minha realidade ter clientes que pagariam 20 ampolas, 25 ampolas, como tem aí, claro, os profissionais que só atendem clientes top que podem pagar. Mas a maioria da população, a nossa população, ela quer fazer o tratamento estético, mas ela não dispõe dessa quantia tão alta para botar 20 ampolas. Então eu mesclo os tratamentos para não ficar um valor tão alto para o cliente e chegar a um resultado muito similar a quem colocou aí 20, 25 ampolas, por exemplo, de ácido hialurônico. Compreende? Mas a gente sempre vai mesclar. Entende? Porque para cada estrutura da pele, para cada queixa, há um produto específico. Compreende? Então é isso. Doutora, falta 3 minutos para se fechar. Então tá, olha, já que falta 3 minutinhos, eu espero ter respondido as perguntas de vocês. E eu quero dizer que de 14 a 18 de junho, eu vou ministrar um curso, os 7 pilares de sucesso na harmonização da face e do corpo. Então, assim, ainda há vagas para profissionais profissionais e estudantes que queiram aprender essas técnicas comigo. Eu vou fazer de forma presencial. Estou cadastrando modelos. Os modelos vão participar do curso, fazer harmonização de face, de corpo, de acordo com a escolha, vão pagar apenas preço de custo. Para se inscrever, vocês precisam entrar no WhatsApp. Qual o número, Kelly? O número, eu botei o link nos comentários, tá, doutora? Botou o link, né? Isso, para ser modelo, tá? Para ser modelo e da página. Da página, para vocês, quem quiser fazer o curso. Eu trabalho há 32 anos com estética e eu compilei tudo isso. Eu vou explicar toda a parte de harmonização de face, de corpo, fios, preenchedores, botox, bioestimuladores, mas eu também vou explicar marketing, gestão, como montar uma equipe, como ser gratificado realmente pelo seu serviço de excelência de qualidade, tá bom? Mesmo assim, pode mandar mensagem para gente qualquer dúvida pelo nosso WhatsApp, vou colocar no comentário. Mesmo assim é 21 9 7667 8145. Vou colocar nos comentários, doutora. Tá bom, muito obrigada. Então, vocês podem entrar em contato, vocês vão fazer, quem quiser ser modelo, vai pagar preço de custo, com as melhores técnicas, e quem quiser fazer o curso, o aluno, ele vai ter todo o suporte, porque todas as aulas serão gravadas, inclusive as aulas práticas. A gente já está colocando na plataforma da Hotmart e vocês vão ter acesso por 6 meses. E ainda vão ter 2 monitorias comigo e ainda vão ter o follow-up de todos os clientes modelos. Todos os clientes modelos, eles vão voltar aqui no Instituto após o término do curso presencial
e eu vou fazer o follow-up, vou filmar, vou fotografar e colocar na plataforma para que os alunos tenham acompanhamento de como ficou aquele procedimento naquele determinado cliente. Esse formato é único no Brasil. Ninguém jamais fez um curso assim, tá bom? Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo até agora. Eu tenho feito essas aulas todas as segundas-feiras, ao meio-dia e 30. E na semana que precede o curso, eu vou fazer as aulas à noite, às 20 horas, tá bom? Então, muito obrigada, agradeço a audiência de vocês. E quem quiser e puder compartilhar com os amigos, eu agradeço muito, tá bom? Tchau, pessoa ansiosa!